6 horas da manhã e esse é o look de vou ali tirar uns óvulos e já volto. Ai, chegamos na clínica finalmente. Eu tô com muita dor, eu não tô aguentando nem andar direito. E acho que eu tô com a bexiga cheia, aí pressiona os ovários, sabe? Cheios. Ai. Nossa, tá doendo muito. Eu vou desligar porque ninguém merece, né? Vocês não merecem essa cara pálida minha. Linha que eu vou ficar por agora. Aqui é o banheiro. E aí é onde eu vou ficar. E aí eles vão me levar lá pra sala lá embaixo pra fazer o procedimento. Depois eu volto pra me recuperar. Aí eu fico aqui em recuperação por umas horinhas e eu só posso sair daqui depois que eu fazer xixi. Agora eu tô prontinha. Olha como eu tô inchada. Não é a barriga que tá doendo, né? O útero mesmo tá doendo. Então tá bem desconfortável, bem desconfortável. Tô voltando mais da anestesia. Tô com um pouquinho de dor, mas já me deram todos os antibióticos, anti-inflamatórios e remédios pra dor também. E agora eu tô esperando o embriologista pra vir e falar quantos óvulos estavam maduros, porque ela falou agora que a gente tirou 23, mas não quer dizer que todos estão maduros e bons para fertilizar. O povo foi agora fazer a parte deles, se é que vocês me entendem. E aí amanhã eles vão ligar para falar como é que foi o resultado da fertilização. Oi meninas, acabei de sair da clínica, são 2h14 e eu saí agora porque, como eu falei, eu só posso sair depois que eu consigo fazer xixi. E demorou muito, eu não tava conseguindo fazer xixi. Ela já tava até quase chamando o médico pra fazer uma ultrassom pra ver se tava tudo certinho. Mas graças a Deus, o xixi veio e eu consegui sair. E agora vamos pra casa e eu vou repousar o dia todo agora. Eu tava tão bem quando eu saí de lá, mas agora parece que eu fui atropelada por um trator. Isabelinha se comportou tão bem. Eu tô com muita dor agora. Não só a dor do útero, digamos assim, mas eu tô muito inchada. Parece que eu tenho, assim, um excesso de fluidos na cavidade do abdômen. E, assim, até respirar tá dificultando me movimentar, esse tipo de coisa. Tudo indica que vai baixar. Tudo sintoma da superestimulação, como eu falei. Eu tive isso da outra vez, um pouquinho pior, mas mesmo assim tá ruim. Eu tô com dor. Agora eu tô com dor. Oi, gatas! Então, hoje é sexta-feira, eu tive a coleta dos óvulos na terça e eu tive hyperstimulation, então eu fiquei bem mal. Eu não gravei o vlog ontem porque eu praticamente dormi o dia inteiro porque eu tava com muita dor. Tá doendo ainda, mas tá bem suportável. A clínica ligou hoje também e falou que, relembrando, eles tiraram 23 fólicos, dos 23, 14 estavam maduros, dos 14 eles conseguiram fertilizar 12. E hoje, dia 3, eu ainda tô com os 12. Aí eu pedi tanto pra Deus pra dessa vez a gente ter um pouco mais de embriões pra poder congelar, pra eu não ter que passar por esse primeiro estágio, digamos assim. E acho que Deus tá ouvindo minhas preces. Isso é um recorde. Eu nunca fiquei com mais de 2 embriões. A primeira vez que eu fiz o tratamento, eu fiquei com 2 embriões, nós colocamos os 2. Um funcionou e eu acabei perdendo. Da segunda vez, a mesma coisa. A gente tinha 2 embriões, colocamos 2. Um funcionou e eu acabei perdendo. No tratamento da Isabela, que foi a terceira vez, a gente tinha 4 embriões. Aí nós mandamos finalmente para aquele teste, aqui eles chamam de PGS test, que é para saber se tem alguma anomalia no embrião. E dos 4, um tinha uma síndrome, eles não conseguiram determinar, que é o que ainda tá congelado, mas a gente não vai provavelmente usar. E a gente colocou e não deu certo. E o segundo, 3 semanas depois, foi a Isabela que deu certo, graças a Deus. Então, pra ter 12 embriões no dia 3, nossa, eu tô assim, nas nuvens. Eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Tenho certeza que acontece, mas assim, ninguém que eu conheça, que eu saiba, aconteceu. Tem mais 2 dias pela frente. No domingo eles vão ligar pra gente pra falar quantos chegou ao estágio de blastocyst. E aí é quando eles fazem a biópsia. E aí vai congelar 3 semanas. A gente tá marcado para receber o resultado dia 14 de março. Para ficar sabendo quantos são normais.
Oi, gatas! Vou fazer um update aqui rapidinho. A clínica ligou segunda-feira pra dar o resultado do nosso teste PDS. A Isabelinha tá doente. E aí, aconteceu que a gente mandou 5 embriões pra fazer o teste, pra saber se tinha algum tipo de anomalia. Então, o resultado foi, nós temos 3 embriões normais, um mosaico. O mosaico que eles chamam aqui são os embriões que não pôde ser determinado se é normal ou não. Então, tem 30% de chance de ser normal. Então, se a gente quiser usar esse, a gente tem que falar com a psicóloga, porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Pode ser que acabe em uma perda. Mas esse a gente não usa. Eu tenho um também do tratamento que a gente fez anterior, do terceiro tratamento. E tá lá congelado, mas a gente não vai usar. Mas a boa notícia é que nós temos 3. Então, se Deus quiser, vamos fazer a implantação. Esse vai dar certo e eu tenho mais 2, ou seja, eu não preciso passar pela primeira fase do tratamento. Foi bem pesado pra mim dessa vez, fisicamente e mentalmente. Então eu não quero ter que passar por essa primeira fase. Se Deus quiser, um vai dar certo e a gente vai poder congelar 2 para as próximas vezes. Na segunda-feira eu tô indo agora pra fazer um mock transfer, que eles chamam aqui, que é quando eu vou lá e ela faz uma transferência de mentirinha, só pra ver se tá tudo certinho, se não tem nenhuma obstrução, até o útero. Eu já tô na medicação, que vai fazer meu período descer de novo, e acho que vou fazer mais uns exames de sangue pra ver se a vitamina D tá certinho, se eu preciso tomar suplemento. Eu tô aqui pra fazer esse mock transfer, onde eles vão transferir nada, só de mentiria pra ver se o caminho até o meu útero está direitinho, não tem nenhuma obstrução. Comecei as injeções dia 8 de fevereiro. Hoje é dia 12 de março. Tá, tô fazendo isso há um mês, mas parece que eu já tô fazendo uns 3 anos. Um updatezinho aqui do que aconteceu lá na transferência falsa, digamos, o mock transfer. Parece que eu tenho uma obstrução no meu canal cervical. Eu tinha essa obstrução antes. É tanto que quando eu fiz o terceiro tratamento, que foi o que a gente conseguiu da Isabela, a primeira implantação falhou. Pode ter sido pelo fato de o médico que estava fazendo a transfer, ele ficava batendo nessa obstrução, é tipo uma pelezinha, e machuca quando eles fazem isso. Então eles têm que ter um catéter que é flexível, passa por essa obstrução e vai até o útero. A primeira implantação falhou e ela acha que pode ter sido por isso, tanto que ele tentou passar essa obstrução, deve ter danificado o embrião. Da segunda vez que nós engravidamos da Isabela, nós fizemos uma transferência, uma mock transfer também, com outro médico, e mesmo assim foi difícil, foi menos doloroso, mas ele com cuidado, bem delicado, ele conseguiu fazer a transferência. Só que dessa vez, como eu engravidei e tive uma cesárea, ela falou que parece que cicatrizou ainda mais apertado. Antigamente essa obstruçãozinha era um pouco flexível, mas agora já não tá tão flexível. E doeu muito, assim, ela tentou 3 vezes. Eu tava com a minha bexiga cheia e eu tive que esvaziar um pouquinho. Então foram 3 tentativas. O ideal é que, como você tá com a bexiga cheia, seja um caminho reto. Mas não tá esse caminho reto. Então ela falou assim que para ter mais chance de sucesso é melhor fazer um outro procedimento. Então qual que é esse outro procedimento? Eu vou ter que vir aqui e ela vai dilatar o meu canal cervical. Tudo com anestesia. Então eu vou estar dormindo, eu não vou sentir. Eles vão dilatar o meu canal cervical até 5 centímetros, porque aí 2 semanas depois vai ser a transferência. E aí eles têm uma chance maior do catéter passar sem problema nenhum. E ela falou que é o que dá a melhor chance para não danificar o embrião. Então é isso, vamos ter que fazer mais um procedimentozinho aí. Até que não é tão ruim, porque eu faço dormindo, eles vão me dar anestesia geral. Bom, tô aqui na clínica de novo, porque hoje eu vou fazer um procedimento relativamente curto, pequeno. Falada porque demora uns 10 minutinhos. Já colocaram aqui o negócio de anestesia e já eu tô descendo já. Ela veio falar dos riscos e tem o risco de não dar certo. Rezar pra dar certo, né? Bom, acabei de voltar do procedimento, já tô aqui tomando um chazinho, já me deram umas bolachinhas, já me deram água, porque como é anestesia geral, eu não posso comer 6 horas antes, nem tomar água 2 horas antes. O médico falou que correu tudo bem, deu certo. Tô só esperando a médica vir aqui pra dizer quando eu posso começar a tomar a medicação pra implantação. Tô sem dor nenhuma, graças a Deus. Oi, gatas. Então, estamos aqui na clínica. O Pô não veio hoje porque ele tem um reunião muito importante. Aí não pôde vir.
Então só veio eu e a bebezinha. Hoje eu vou fazer uma ultrassom. Tudo correndo bem hoje. A implantação é na próxima segunda. Hoje é quarta. Eu acho que eu começo a medicação, as injeções com o hormônio da gravidez hoje. E aí segunda-feira é a implantação. Aqui já tô arrumadinha pro procedimento. Ó, meu look pra colocar um embrião. Aqui hoje é rapidinho, é 15 minutinhos, 20 minutos. Hoje eu tô de volta. Aí eu ainda fico aqui nesse quartinho mais uns 10 minutos, se eu quiser, senão eu já posso ir embora. Daqui a pouco o embriologista vai vir aqui conversar comigo, me contar como é que o embrião, se o embrião sobreviveu ao descongelamento. Eu preciso estar com a minha bexiga cheia, então tô tomando bastante água. Eu nem contei pra minha família que eu tô fazendo isso. A minha irmã sabe. Sabe assim, por cima também, porque eu não tô contando todos os detalhes. Tipo, ela não tá sabendo que a implantação é hoje. Porque eu quero fazer surpresa pra minha mãe e pro meu pai, pra minha outra irmã. Então, cada vez que eu ficar grávida, um deles vai saber, pra eu poder fazer surpresa pros outros. Daqui uns 5 dias eu já começo a fazer os testes de farmácia em casa, pra ver se deu certo. Prontinha, gente, o procedimento demorou 10 minutinhos, não doeu nada dessa vez, porque eu fiz aquele enlargimento do colo cervical 2 semanas atrás. E esse aqui é o meu útero, e onde tem essa bolinha branca é onde tá o embrião. Agora, daqui 11 dias eu faço o teste em casa, quer dizer, eles recomendam, mas eu vou testar antes. E aí depois eu venho pro exame de sangue. E é isso.